Sabe quando você tá andando na rua e vê, sei lá, uns pinos de metal num parapeito de loja? Ou aquelas pedras pontudas, quase que um paisagismo estranho debaixo de um viaduto. Exato. Parecem coisas aleatórias, mas não são. Elas são, na verdade, pistas. Pistas de uma guerra silenciosa que está rolando nos nossos espaços públicos. É uma boa forma de colocar. E a nossa análise hoje, com base nos artigos e guias que a gente estudou, é justamente seguir essas pistas para desvendar o nome dessa guerra. Aporofobia. Um nome que pouca gente conhece, mas que todo mundo já sentiu ou presenciou, de alguma forma. É isso. A gente vai mergulhar fundo para entender o que é, de onde veio, como aparece no nosso dia a dia e, claro, se tem como a gente lutar de volta. Vamos lá. Então, ok, vamos começar pelo nome. Aporofobia. Soa, assim, bem acadêmico, meio complexo. Soa, né? Mas a ideia por trás é bem direta, na verdade. E o que significa exatamente? De forma bem simples, é a aversão, o medo, o desprezo, a rejeição aos pobres. O termo vem do grego áporos, que é sem recursos, desamparado, e phobos, que a gente já conhece, é medo. Ah, phobos como em fobia. Exato. Quem cunhou esse termo foi uma filósofa espanhola, Adela Cortina, lá nos anos 90. Ela sentia que faltava uma palavra específica para esse tipo de preconceito. Espera aí já me surge uma primeira dúvida que as fontes até comentam. A gente já não tem termos como xenofobia, racismo. Não seria, tipo, só mais um rótulo para uma coisa que a gente já conhece? Essa pergunta é excelente, porque a resposta é o que dá toda a força para o conceito. Certo. A Adela Cortina argumenta que não é a mesma coisa. Pensa comigo, a hostilidade contra um estrangeiro, a xenofobia. Aham. Ela muitas vezes muda completamente se esse estrangeiro for um turista cheio da grana, um investidor, um atleta famoso. Aí as portas se abrem, né? Total, vira até celebridade. Pois é. E o mesmo vale para o racismo. Ele, infelizmente, existe e é estrutural, mas uma pessoa negra que é milionária, que tem um status social altíssimo, consegue acessar espaços que talvez fossem negados a uma pessoa negra e pobre. Entendi. O dinheiro age como uma espécie de passe livre que consegue, em algumas situações, anular outros preconceitos. Exatamente. A apurofobia, para a Cortina, é o preconceito que sobra quando todos os outros passes não existem. É a aversão pura e simples à condição de não ter recursos. É a rejeição à pessoa que, na percepção da sociedade, não tem nada para oferecer em troca. Isso. Quebrou o que a gente entende como um contrato de reciprocidade. A pessoa não pode consumir, não pode contribuir para essa lógica, então ela é excluída. Nossa! Então, o que as fontes estão dizendo é algo muito mais profundo. É que a pobreza, no fim das contas, pode ser a identidade que a nossa sociedade menos perdoa. É por aí? Exatamente por aí. E isso é pesado. E tem raízes, assim, que vão além da maldade de uma pessoa só. As fontes mergulham numa teoria biocultural da própria Adela Cortina para tentar explicar isso. Biocultural. Então, a gente não está falando de um preconceito simples. As fontes sugerem que tem quase que uma base biológica para a gente preferir quem oferece algo em troca. Isso é bem perturbador. É perturbador, mas se a gente olhar pela antropologia evolutiva, faz um certo sentido. A parte bio da teoria diz que nós, seres humanos, somos programados para cooperar. A gente cria laços, ajuda quem a gente espera que vá nos ajudar de volta. Um mecanismo de sobrevivência do grupo. Perfeito. O problema não está nesse instinto. O problema está na parte cultural. Na cultura que a gente construiu em cima desse instinto. Isso. A gente pegou essa ideia de reciprocidade e transformou numa lógica de contrato comercial, de transação, para quase todas as nossas relações. Uma sociedade baseada no consumo, no sucesso material. Exato. E nessa lógica, a pessoa em situação de pobreza é vista como um elo fraco. Alguém que só demanda e não oferece nada, quebrando o sistema. E a nossa cultura, em vez de combater essa tendência com valores de solidariedade e compaixão, ela amplifica a exclusão. E isso se conecta com outras duas causas que os materiais que a gente leu apontam com muita força. Uma delas é a desigualdade social, né? Que cria um abismo tão gigante que quem está do outro lado parece outra espécie.
vira o outro. Totalmente. E a outra causa é a narrativa da meritocracia. Ah, essa é clássica. Sim, o discurso da meritocracia, quando é levado ao extremo, ele é muito cruel. Porque ele ignora as barreiras estruturais, a falta de oportunidade e joga toda a culpa da pobreza no indivíduo. Se você é pobre porque não se esforçou bastante... É preguiçoso, não teve força de vontade, e essa narrativa justifica a aversão. Afinal, por que eu vou sentir empatia por alguém que, na minha cabeça, é o único culpado pela própria situação? E o próximo passo, imagino, é criar os estereótipos para reforçar essa culpa. Associar a pobreza com crime, com sujeira, com perigo. É uma forma de desumanizar, né? É um mecanismo muito eficaz. Você transforma um grupo vulnerável num bode expiatório para problemas sociais que são muito mais complexos. Verdade. Uma das fontes faz uma observação que eu achei assim cortante. A sociedade morre de medo do furto na esquina. Mas o crime que realmente corrói o sistema, o desvio de verba pública, a grande corrupção. Vem de gente com muito poder e dinheiro. Exatamente. Mas o alvo do medo e do desprezo no dia a dia é sempre o desvalido. O estereótipo direciona nosso medo para o alvo errado. E essa versão toda não fica só na cabeça das pessoas, né? Ela vira concreto. Literalmente. E é aí que os artigos trazem um termo que dá até um arrepio: arquitetura hostil. É a materialização da aporofobia. É quando o desprezo vira pedra, vira ferro, vira grade. Os exemplos que você deu lá no começo são os mais clássicos. Os pinos metálicos, as pedras pontudas. Barras dividindo bancos de praça para ninguém poder deitar. Grades em marquises. Mas tem coisas mais sutis. Sistema de irrigação que liga de madrugada para molhar quem está dormindo ali, sabe? Cato de vidro em muro baixo. O objetivo é um só? Tornar o espaço público insuportável para quem não tem outra opção. É uma mensagem muito clara. Você não é bem-vindo aqui, circulando. E essa discussão aqui no Brasil tem um nome e um rosto muito conhecidos. O padre Júlio Lancelotti. A atuação dele é citada em todas as fontes como um ponto de virada, né? Deu muita visibilidade para esse tema. Totalmente. Ele usou as redes sociais de um jeito muito potente para denunciar esses casos. Mas o ato que virou um símbolo nacional... A marretada. Foi a marretada. Ele pegando uma marreta e quebrando ele mesmo as pedras que a Prefeitura de São Paulo tinha instalado debaixo de um viaduto. Aquela imagem rodou o Brasil. Foi muito forte. E colocou o termo arquitetura hostil na boca do povo. Foi um ato de desobediência civil com uma força simbólica imensa. E ele tem uma frase que resume tudo, né? A necessidade de sair da hostilidade para a hospitalidade. Exato. A questão que ele levanta não é defender que as pessoas morem na rua. É que a resposta do Estado não pode ser a violência, a expulsão. A resposta tem que ser o acolhimento, a moradia, a política pública. A marreta dele não era só contra a pedra, era contra a lógica por trás da pedra. Só que a arquitetura é só a parte mais óbvia, né? Aquela que dá para fotografar. As fontes também falam de formas de aporofobia que são mais sutis, quase invisíveis. E talvez até mais cruéis. A gente pode pensar, por exemplo, na segregação espacial. Os condomínios fechados que não param de surgir. Exato. Não é só segurança, é a criação de uma bolha. Do lado de dentro, tudo limpo, seguro, com lazer. Do lado de fora, é o outro, o perigoso. Essa separação física destrói a empatia, porque você simplesmente deixa de conviver com o diferente. E a falta de acesso a serviços básicos, isso também entra nessa conta, né? Com certeza. É uma das formas mais perversas. A dificuldade que uma pessoa em situação de rua tem para tirar um documento, a falta de banheiros públicos decentes, o tratamento que recebe num posto de saúde, são barreiras invisíveis que dizem a mesma coisa que as pedras. Esse lugar não foi feito para você. E tem a polêmica da esmola, aquelas campanhas para não dar esmola. O argumento é sempre o mesmo, isso sustenta o vício, gera comodismo. Esse ponto é muito delicado, porque essas campanhas, muitas vezes feitas por órgãos públicos, partem de uma lógica de que a ajuda direta individual é ruim. E a resposta do padre Lancelotti, para isso, que uma das fontes cita é demolidora. O que ele diz? Ele vira o argumento de cabeça para baixo. Ele diz que a esmola vergonhosa não é a moeda que alguém dá no semáforo. A verdadeira esmola vergonhosa é o orçamento público que é insuficiente para a saúde, para a habitação, para a assistência social.
Uau! É o Estado que não cumpre o seu dever e deixa a população desamparada. Nossa, isso reenquadra a questão de uma forma muito potente. A responsabilidade é estrutural, não é da pessoa que está ali no farol. Exatamente. Então tá, diante de um problema tão profundo que se manifesta em pedra, em muro, em orçamento, em atitude, o que dá para fazer? Tem caminhos para combater isso? Tem sim. E as fontes apontam para respostas em várias frentes. A mais direta, que nasceu justamente daquela cena do padre Lancelotti com a marreta, foi uma resposta legislativa. Uma lei. Sim, a mobilização em torno do tema foi tão grande que resultou na Lei 14.489 de 2022, que ficou conhecida, claro, como Lei Padre Júlio Lancelotti. E o que essa lei faz na prática? Basicamente, ela proíbe o uso dessas técnicas construtivas hostis em espaços públicos, aqueles espetos, pedras e grades que a gente falou, agora são ilegais. E ela também muda o Estatuto da Cidade. Que é uma lei super importante de planejamento urbano. Isso. Ela inclui no Estatuto a promoção de conforto, abrigo, descanso e bem-estar nos espaços públicos. É uma mudança de filosofia. O espaço público não é só para passar, é para ficar também. Mas eu imagino que teve resistência, né? Porque parte da sociedade, comerciantes, gestores defendiam essas técnicas como um jeito de manter a ordem. Com certeza. As fontes não detalham o debate legislativo, mas a própria existência da arquitetura hostil já mostra que essa visão é forte. Os argumentos são sempre sobre segurança, direito de propriedade, de que a presença de pessoas em situação de rua desvaloriza a área, afugenta cliente. Entendi. A lei é um passo gigante porque ela diz, como política de Estado, que a dignidade humana está acima desses interesses. Mas, claro, fiscalizar e mudar a mentalidade são outros 500. Porque a lei ataca o sintoma, não a doença. Perfeito. É isso. A lei quebra a marreta, mas não resolve o motivo de ter gente precisando dormir debaixo do viaduto. E aí as fontes são unânimes. A única solução de verdade, a longo prazo, é atacar a causa. A desigualdade econômica. A desigualdade. E isso significa política pública robusta. Renda mínima, moradia popular, saúde, educação de qualidade. Sem isso, a gente fica enxugando gelo. E o outro pilar que aparece em todos os textos é a educação. Parece até clichê falar isso, mas aqui parece central mesmo. E a educação é a ferramenta para desconstruir isso. As fontes falam da importância de trabalhar a empatia, a solidariedade desde a escola. Ensinar que pobreza é uma condição social, não uma falha de caráter. Exato. Pobreza é uma circunstância, não é quem a pessoa é. E quando um tema como a porofobia vira questão de vestibular, como na Unicamp, que uma das fontes menciona, é um sinal de que o debate está começando a ficar mais sério no campo da educação. Certo. Então vamos amarrar as ideias. A gente começou com as pistas, as pedras e os pinos. Descobrimos que o nome disso é aporofobia, a aversão aos pobres. Um preconceito bem específico. Vimos que ele é talvez o mais fundamental na nossa sociedade porque o dinheiro não consegue comprar um passe para sair dele. Ele vem de uma lógica de mundo que é toda transacional. E é reforçado pela meritocracia, pelos estereótipos. E se manifesta de forma brutal na arquitetura hostil e sutil na exclusão do dia a dia. E que existem respostas, desde uma lei específica até, de forma mais profunda, políticas contra a desigualdade e uma educação para a empatia. Exato. E o mais interessante é que, quando você entende o conceito, você começa a ver em todo lugar. Sim. Você vê no jeito que o jornal só mostra a comunidade quando fala de crime. Você vê num banco de praça dividido no meio, no olhar do segurança do shopping. Dar nome ao problema é o primeiro passo para a gente parar de achar que é normal. E isso me leva de volta para aquela questão do começo. Se o dinheiro pode, às vezes, atenuar o racismo ou a xenofobia, mas a falta dele é o que define a aporofobia. Fica a reflexão final, né? Que percorreu todo o nosso papo aqui. As fontes nos mostram essa diferença, e isso levanta uma questão bem provocadora sobre a sociedade em que a gente vive. Qual seria? Esses define o ser. Será que a pobreza não se tornou a identidade mais difícil de superar? Aquela que, no fim das contas, anula todas as outras aos olhos de quem discrimina? É um pensamento desconfortável, mas talvez essencial para a gente entender o mundo ao nosso redor.